Oi, boa noite. Chegou a sexta-feira, hoje é dia 3 de agosto. Dá licença que eu já estou entrando aí na sua casa para te fazer companhia nessa madrugada. Eu sou a Carolina Guaidas e esses são os destaques do SBT Notícias de hoje. Motorista é morto por bala perdida durante tiroteio que parou uma das principais vias do Rio de Janeiro. Preso o suspeito de matar um homem após briga de trânsito na capital paulista. 2 motoristas tiveram um desentendimento que acabou em uma briga física. Vereadores de Guarujá gastam verba do município em casa de striptease durante viagem oficial a Brasília. Isso é um tapa na cara da sociedade. Subtenente do Exército é preso suspeito de integrar milícia no Rio. Ele é responsável por fazer o recolhimento do dinheiro e também pagamento dos membros da organização criminosa. Chega ao Brasil o corpo da estudante de medicina morta na Nicarágua. Papa muda a doutrina da Igreja Católica e declara que a pena de morte é inadmissível. Apple se torna a primeira empresa a valer $1 trilhão em valor de mercado. Produção industrial sobe 13% em junho e recupera a queda causada pela greve dos caminhoneiros. Nova ferramenta vai ajudar a controlar o tempo em que o usuário fica conectado em redes sociais. Eu tenho que perder essa mania de querer estar online o tempo inteiro. Juiz anula a expulsão após consultar árbitro de vídeo no empate entre Bahia e Palmeiras pela Copa do Brasil. Nós começamos o SBT Notícias com o desdobramento de um caso que mostramos há cerca de 2 semanas. Foi preso nesta quinta-feira o suspeito de matar um homem após uma briga de trânsito em Osasco. Um homem morreu e outros 3 ficaram feridos durante uma intensa troca de tiros numa das principais vias do Rio de Janeiro, que liga o centro da cidade à Zona Oeste. Só no mês de julho foram registrados quase 650 tiroteios no estado. Difícil, né? Também no Rio, ladrões fizeram um arrastão perto de um condomínio na Barra da Tijuca. Câmeras de segurança registraram essa ação. Depois, os ladrões deixam o local e até o momento ninguém foi preso. 4 pessoas foram presas em um desmanche de veículos roubados em Gravataí, na Grande Porto Alegre. O local funcionava atrás de um centro de desmanches credenciado no Detran. Os outros ainda são investigados. O corpo da pernambucana Rainéia Gabriele, que foi assassinada na Nicarágua, chegou ao Recife e vai ser velado no cemitério Morada da Paz, na região metropolitana da cidade. Estão presos 13 suspeitos de participar de uma milícia que extorquia comerciantes no Rio de Janeiro. Entre eles, um subtenente do Exército. Outro homem, conhecido como Al-Qaeda, também é acusado de fazer parte do Estado Islâmico. Cruz. Agora são 2h34. Olha essa história. 3 vereadores de Guarujá, no litoral de São Paulo, gastaram verba do município em uma casa de striptease durante uma viagem oficial a Brasília. A Câmara Municipal de Guarujá informou que vai recorrer da decisão que rejeitou as contas de 2015. O vereador Walter dos Santos afirmou que não foi à casa noturna e disse desconhecer a nota fiscal apresentada. Mário Lúcio não foi localizado. O ex-vereador Givaldo do Açougue também negou ter ido à boate. Nas notícias internacionais, a França aprovou uma lei que prevê multas para casos de assédio sexual. A penalidade, você vai ver a seguir, assaltantes explodem 3 agências bancárias em uma série de ataques no sul de Minas Gerais. Polícia procura criminosos que roubaram cerca de R$1 milhão em medicamentos de hospital em São Paulo. E ainda passageiros são retirados de voo na Espanha depois que um aparelho celular pegou fogo. É já aqui no SBT Notícias. Estamos de volta nessa sexta-feira, 2h39. Bem-vindo ao SBT Notícias. E agora a gente fala de mais um caso de audácia de bandidos. Uma quadrilha invadiu o Hospital São Paulo, na capital paulista, e roubou cerca de R$1 milhão em medicamentos. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio e de São Paulo desarticularam uma quadrilha que foi... A Petrobras afirmou em nota que colabora com as investigações e pede que a população denuncie movimentações suspeitas. E criminosos fortemente armados explodiram 3 agências bancárias em uma série de ataques no sul de Minas Gerais.
Carmo do Rio Claro, uma cidade de apenas... Centenas de passageiros tiveram que ser retirados de um voo na Espanha depois que um aparelho celular pegou fogo. O equipamento estava conectado a uma bateria portátil que foi completamente consumida pelas chamas. O acidente aconteceu enquanto a aeronave taxiava na pista do aeroporto de Barcelona. Os passageiros saíram do avião usando escorregadores infláveis. Apesar do susto, ninguém se feriu. Que susto, né? O governo de Donald Trump apresentou um plano que pode aliviar as regras para a emissão de poluentes dos carros. A reportagem é da Cleide Clock. 2h45, a gente volta ao Brasil porque uma batida entre dois carros de luxo em um bairro nobre de São Paulo, agora há pouco, terminou com a morte de 3 pessoas. O repórter Marcelo Bittencourt está no local do acidente e tem mais informações. Oi, Marcelo, a polícia já conseguiu identificar essas 3 vítimas? Boa noite, Carol. O acidente aconteceu agora há pouco por volta da 1h30 da madrugada nesse importante cruzamento do Itaim. Bibi, aqui a zona sul de São Paulo, corpo de bombeiros no local, ainda fazendo um resfriamento. 3 dessas 3 pessoas mortas aqui na região da zona sul da capital paulista. Carol. As imagens são impressionantes, né, Marcelo? A gente vê aí o trabalho e o rescaldo dos bombeiros. Qualquer nova informação, o canal fica aberto para você. Dá só uma olhada. Olha só, o carro preto ali que ficou completamente destruído, o carro branco também, que foi o carro que pegou fogo e teve essas 3 vítimas fatais. Cena impressionante para quem não conhece a região, esse bairro Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, uma região muito movimentada, né, Marcelo? Tem muitos bares nessa região. Quinta-feira a gente sabe que tem muita movimentação também, muitas pessoas saem do trabalho e seguem já para a festa, né? Então, claro que tem que se saber o que de fato aconteceu que levou a esse acidente. Qualquer nova informação, o canal fica aberto aqui para você. E a seguir, você vai ver aqui no SBT Notícias, o Conselho de Medicina fiscaliza mais de 4.000 postos de saúde no Brasil e o resultado é alarmante. Polícia divulga imagens dos suspeitos de furtar medalha de ouro de um professor iraniano no Rio de Janeiro. E você aí é viciado em redes sociais? Uma ferramenta vai ajudar a controlar o tempo em que o usuário fica conectado. É já aqui no SBT Notícias, não saia daí. Já estamos de volta, 2h50 dessa madrugada, e nós seguimos ao vivo com SBT Notícias. A Secretaria Estadual da Saúde vai fazer uma intervenção no Hospital Getúlio Vargas, que é uma das maiores emergências do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após a morte de uma mulher por falta de atendimento. Nessa quinta-feira, mais um caso de negligência foi denunciado. Não pode continuar desse jeito, né? O Conselho Federal de Medicina apresentou um balanço da situação de mais de 4.600 postos de saúde no país. E olha, o resultado é alarmante. A Secretaria de Saúde de Belém disse que a unidade médica mostrada na reportagem está com atendimento farmacêutico no período da tarde e que o banheiro para pessoas com necessidades especiais deve ser construído até o final do ano. E a polícia divulgou imagens dos suspeitos de furtar a medalha Fields de um professor iraniano na quarta-feira no Rio de Janeiro. As imagens... 2h55, a gente troca de assunto porque eu quero saber se você aí é viciado no celular. Para ajudar a detectar os exageros no uso das redes sociais, o Facebook e o Instagram vão mostrar o tempo que os usuários gastam diariamente navegando em páginas e também em perfis. A gente largar o telefone celular, né? Agora a gente fala do futebol, porque 2 equipes brasileiras entraram em campo pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Já na Copa do Brasil, o destaque do primeiro duelo das quartas de final entre Bahia e Palmeiras, que terminou empatado em 0-0. 2 torcedores do Corinthians foram condenados pela morte de um palmeirense durante uma briga após um clássico em julho do ano passado. Mas eles vão cumprir a pena no regime semiaberto. A decisão do júri revoltou os parentes da vítima. A mulher passou por momentos de terror em Vitória quando o ex-companheiro tentou invadir a casa dela após o término do relacionamento. Tem que ficar atento e também tem que denunciar. Uma universitária foi encontrada morta em casa na zona norte de São Paulo. E em Brasília, uma freira, diretora de uma escola, foi afastada depois de sugerir à mãe de uma aluna em tratamento contra o câncer que a mulher usasse peruca ou então um chapéu, porque a imagem dela era agressiva à sociedade.
Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria e pelo Ibope revelou que principalmente a corrupção deixou os brasileiros pessimistas em relação às eleições presidenciais de outubro. Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o país. O MDB oficializou a candidatura de Henrique Meirelles à presidência. O partido ainda procura um nome para ser o vice na chapa. O PV, Partido Verde, confirmou nesta quinta-feira o nome do ex-deputado Eduardo Jorge como candidato a vice-presidente de Marina Silva da Rede. Já a senadora Ana Amélia, do PP, aceitou ser vice na chapa de Geraldo Alckmin, do PSDB. Mas essa definição depende de acertos entre os dois partidos na disputa estadual no Rio Grande do Sul. E a Polícia Federal procura pistas sobre um roubo inusitado, ocorrido no prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no centro do Rio. Funcionários perceberam que as maçanetas das portas da entrada principal tinham sido levadas. Os objetos são... A produção industrial brasileira cresceu 13% em junho. O resultado é alto porque veio depois de uma queda de 11% em maio, devido à greve dos caminhoneiros. Na comparação com junho do ano passado, o aumento foi de 13,5%. O destaque ficou para os bens de consumo duráveis, como os automóveis, por exemplo. E a Apple atingiu uma marca histórica e se tornou a primeira empresa privada do mundo a valer $1 trilhão. O Papa Francisco mudou a doutrina da Igreja Católica e declarou a pena de morte inadmissível. A reportagem é do correspondente Sérgio Uti. Agora são 13h15 dessa madrugada, a hora em que eu me despeço. Agradeço muito pela sua companhia. No próximo bloco, claro, você segue bem informado com a Anarice Nicolau, que traz os seguintes assuntos. Presa no Rio, a doutora enfermeira suspeita de fazer procedimentos estéticos irregulares. E ainda, a família reconhece corpo de Renata Larissa, jovem desaparecida desde o final de maio no Paraná. Um policial preso é suspeito do crime. É já aqui no SBT Notícias.